20 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, o corpo, templo do Espírito Santo. Leitura diária desta segunda-feira se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. O tema desta leitura diária é: a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Peço você que ouve esta palavra, porque aqueles que ouvem a palavra de Deus é de Deus. Quando você ouvir, compartilhe esta palavra com mais alguém. Mande para alguém escutar e enquanto vai ouvindo, vai dando glória a Deus por você ter um corpo, e também em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode ser curado de qualquer enfermidade para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, portanto, observe bem comigo. Eu quero que você aprenda e compreenda o que o seu corpo pertence a Deus e é habitação do Espírito Santo e instrumentos visíveis da vida de Cristo no mundo atual. Portanto, vejamos que vivemos em um mundo, em um tempo em que o corpo é valorizado pela aparência, mas desprezado em propósito. O mundo pós-moderno diz: o corpo é meu, faço o que quero. Mas a palavra declara: sois de Deus, fostes comprado por preço, como está em segunda carta ou primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. O corpo não é apenas carne, ossos e aparência. O corpo é templo do Espírito Santo. É nesse vaso de barro que o Senhor escolheu manifestar a vida de Jesus. Portanto, eu te pergunto, se o Espírito Santo habita em nós, como podemos viver de forma indiferente à sua presença em nosso corpo? Se o Espírito Santo habita em mim, se o Espírito Santo habita em você, como podemos viver de forma indiferente como Deus, com a presença de Deus em nosso corpo? O corpo é propriedade e habitação divina, como já foi lido na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, e está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Paulo nos lembra que fomos comprados por preço, o sangue de Cristo, e selados com o Espírito Santo da promessa. E isso quer dizer que pertencemos a Deus, espírito, alma e corpo. Antes da cruz, o Espírito estava com os discípulos, mas depois da ressurreição, ele passou a habitar neles, como está escrito em João capítulo 14, versículo 16 e 17, capítulo 20, versículo 22. O Espírito foi recebido pelos discípulos, os quais passaram a ser habitados pelo Espírito Santo. Hoje, essa habitação continua em todo aquele que nasceu de novo. Não é apenas o coração que Deus quer, é todo ser. Você é um santuário vivo da presença de Deus. Veja, pensa comigo. Cuide do seu corpo.
como quem cuida de um templo, porque o teu corpo é um altar para adoração, um altar para adoração a Deus. Evite o pecado, não por medo, mas por reverência à presença do Espírito Santo, que habita em você todo dia, todo o tempo. Use sua força, saúde, dons para servir ao reino de Deus. Use sua vida, sua juventude, sua saúde, seus dons, seus talentos, tudo aquilo que Deus tem te dado para servir o reino de Deus. Não enterre os seus talentos, porque vai chegar o dia da prestação de conta. Continue ouvindo. Vemos que a mortificação, o caminho da manifestação da vida. Como já lemos em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, Paulo fala sobre trazer no corpo a mortificação do Senhor Jesus. Isso é mais do que sofrer, é anunciar o eu, é renunciar o eu diariamente, é viver dizendo: não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim, como está escrito em Gálatas 2:20. Portanto, vejamos, será que temos permitido que a cruz molde nossas atitudes, palavras e reação? A cruz tem moldado suas palavras, sua reação, seu comportamento. A mortificação é um processo. Quando a carne se cala, o Espírito fala. Quando o orgulho morre, a glória de Cristo aparece. Vejamos bem que eu quero te falar sobre uma história. Nos primeiros séculos da igreja primitiva havia um homem, e este homem era Policarpo. Já falei sobre ele e vou falar de novo. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João. Quando foi preso, levado ao martírio, pediram-lhe que negasse a Cristo para salvar a vida. Ele respondeu com voz firme: há 80 anos sirvo a Cristo. Ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Policarpo foi queimado vivo, mas os relatos dizem que enquanto seu corpo ardia em aroma suave como de pão assado, em incenso enchia o ar. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus se manifestava naquele corpo que sofria por amor. Enquanto os relatos dizem que enquanto seu corpo ardia, um aroma suave como de pão assado e incenso enchia o ar. Sabe por quê? Porque a vida de Jesus se manifestava naquele corpo que sofria por amor a Cristo. Entenda que o corpo do crente é palco de Deus, onde ele revela o seu poder. O corpo do crente é palco de Deus e não exibicionismo de sensualidade e pecado. Cada renúncia se torna um testemunho vivo de Cristo. Cada lágrima, cada dor enfrentada com fé revela a glória de Deus. A santificação e dedicação do corpo no serviço do reino. Veja bem, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, Deus nos chama à santidade em todo o nosso ser. Ser santo não é apenas deixar o pecado, mas se consagrar completamente. Ser santo é ser escolhido. O Senhor nos chama, e quando Ele nos chama, nós somos chamados de Deus. Chamados de Deus e chamados por Deus. Mas quando nós ouvimos o seu chamado e aceitamos a sua vontade, nós renunciamos o pecado. Fugimos da aparência do mal, nos rendemos a Cristo e ao poder do Espírito Santo para realizar a vontade de Deus. Então aí já não somos mais chamados, já não somos mais chamados, somos escolhidos
escolhido, já não somos mais só apenas chamados escolhidos, passamos a ser filhos de Deus. Ouve esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o apóstolo Paulo